O trabalho de Roger Machado e as mudanças no time titular para enfrentar o Fluminense amanhã. Fala, gente, tudo certo? Como é que vocês estão? Vamos falar do Internacional do Roger Machado, que enfrenta um momento de turbulência, né? Já foi assim antes da parada do Super Mundial, o Inter não vivia o seu melhor momento. É verdade que desde a final do Campeonato Gaúcho, o trabalho do Roger enfrenta alguns desafios, com exceção de um ou outro jogo diante do Bahia, a gente vai lembrar aqui, dá para pincelar, o Inter teve desempenho. No mais, o desempenho, o rendimento da equipe caiu demais. E depois, né, da derrota diante do Fluminense em pleno Beira-Rio pela Copa do Brasil, o trabalho do Roger se sustenta por muito pouco. Né? Um trabalho que parece que bateu no teto e até vai de encontro à característica do Roger Machado, que a gente já viu em outros trabalhos dele no Brasil, né, em grandes clubes, que não se sustentou por muito tempo. Né? Trabalhos que, com o decorrer da temporada, começaram a apresentar problemas e assim o trabalho sucumbiu. Deve ter mudanças no Internacional para enfrentar o Fluminense. Um dos titulares, e eu vou falar dele, é o Vitor Gabriel, está praticamente descartado. Se entende, Roger Machado e comissão técnica entendem que o jogador caiu muito, física e tecnicamente, após a lesão. Ele, que foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho, talvez a revelação do campeonato, está muito abaixo do rendimento esperado pela comissão e não deve ser titular diante do Fluminense. Essa é uma das alterações certas que o Inter terá para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil lá no Maracanã. Mercado, ou o Juninho, Mercado que voltou de lesão, mas voltou muito bem diante do São Paulo, talvez um dos melhores jogadores do final de semana, em campo pelo Internacional, são os candidatos a assumir a vaga. Há a possibilidade também do Inter repetir a escalação que eu digo no esquema tático, né, no 3-5-2, que o Internacional jogou diante do São Paulo e que repita essa mesma escalação no jogo diante do Fluminense, né? Se entende que há uma necessidade de um processo de cobertura pelo lado esquerdo, porque o Bernabé é um jogador que tem sofrido demais na marcação, não tem conseguido dar conta do recado por ali defensivamente, e num 3-5-2 tu daria maior sustentação defensiva pro lado esquerdo do Inter, que vem sofrendo demais, e assim liberando Aguirre e Bernabé para chegar à frente com maior tranquilidade. Essa possibilidade é muito boa, até porque o Wesley, que é um dos pontas, não vem tão bem. E aí tu abdica de um dos extremas para trazer um terceiro zagueiro, alçar os teus alas ao ataque e jogar com dois atacantes. Há possibilidade também de mais mudanças. Bruno Henrique pode perder a vaga de titular para Luiz Otávio e também uma possibilidade forte no ataque de Ricardo Matias ser titular. Ele e Carboneiro. O Carboneiro é quem não sai do time porque, de fato, vem fazendo uma diferença muito grande. Vamos falar, então, um bastidor do Internacional, né? A gente teve um momento muito complicado no final de semana após a derrota para São Paulo. E o que eu tenho de informação é que o Inter, nos bastidores, já sonda, já monitora alguns treinadores para, caso o Roger Machado seja eliminado diante do Fluminense na Copa do Brasil, o seu trabalho termina. E aí o Inter já tem alguns treinadores em monitoramento. Não consegui confirmar nomes, a gente tem alguns nomes alçados aí aos quatro ventos, que eu não tenho a informação, mas respeito quem tem. Já se falaram em Vojvoda, alguns outros nomes, eu não consegui, mas é fato. A direção já está atenta e não quer correr o risco de perder, ser eliminado para o Fluminense, e na próxima quarta já ter uma decisão diante do Flamengo e ainda não ter um treinador na casa mata. Então o Inter já monitora e vai atrás de um treinador que possa desembarcar ainda no final de semana aqui em Porto Alegre. Vai atrás de uma solução rápida para tentar dar uma injeção de ânimo no time do Internacional, que a direção entende que está com muitas dificuldades. Há também um bastidor de muita cobrança. A gente viu uma blindagem do vestiário, né, para o discurso externo, atacando até a imprensa, mas o que se tem de notícia do interno, do bastidor do Internacional, é que houve muita cobrança, e cobrança aos jogadores. Também ao Roger Machado, que ficou praticamente uma hora após o jogo em reunião com a comissão e o departamento de futebol, mas há muita cobrança dos jogadores, e isso da direção aos jogadores e também dos jogadores entre si. O Inter vai para uma verdadeira epopeia, não consegue desempenhar ainda com regularidade na temporada 2025 e tem sido um time muito abaixo das expectativas. Vamos ver se consegue um milagre diante do Fluminense no Maracanã. O Inter já fez grandes jogos no Maracanã historicamente, quem sabe esse seja mais um para o Internacional garantir a classificação. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou dessa escalação, da possível mudança e da retirada do Vitor Gabriel. Roger Machado, por um fiozinho de cabelo do seu trabalho sucumbir. A grande esperança é o jogo diante do Fluminense. Pessoal, agradeço demais quem esteve até aqui e lembrando vocês, uma palavrinha, Clube Sul, segurança veicular é com a Clube Sul, integrada a todo o Rio Grande do Sul, por todo o estado,
fácil, simples e cabe no seu bolso. Então vem para a sociedade a Clube Sul, seguradora de veículos, seguradora veicular, tá bom? Acesse o número que tá aqui embaixo, entre em contato com eles, que o serviço é espetacular. E usando o cupom Flávio Neto, tu tem 10% de desconto na adesão do teu seguro, tá bom? Grande abraço e até mais, valeu!